Bem-vindos à aula 83. Se não estou errado, né? Vocês já aprenderam que não dá muito para confiar aqui na minha lembrança de que aula que nós estamos. Bom, depois de ter visto o item anterior, que é a ficção da troca na teoria elementar do valor e dos preços, vocês já viram a categoria do conteúdo que nós estamos compartilhando. Nós estamos estudando o livro Ação Humana, né? Entendemos que não tem como se medir valor. Valor é ato de preferir algo sobre algo. Lembra no final? Na sociedade de mercado existem preços. Ah, e aí no final, para concluir, para arrematar, na sociedade de mercado existem preços expressos em moeda. Na sociedade de mercado, o cálculo econômico se efetua com base nos preços monetários, ou seja, nos preços em moedas. Olha, foi sensacional. E agora, Mises passa por um subitem deste item 2, que se chama a teoria do valor e o socialismo. Vamos dar uma entendida que Mises está colocando aí. Então, deixamos parecendo um carnaval, né, de grifos na nossa última leitura. E aqui está o subitem: a teoria do valor e o socialismo. Os socialistas, os institucionalistas e os adeptos da escola historicista recriminam os economistas por recorrerem à construção imaginária do pensamento e ação de um indivíduo isolado. Muitas das vezes nós vamos usar uma construção imaginária de um indivíduo isolado. Esse imaginário Robson Crusoe, afirmam eles, não serve para o estudo das condições da economia de mercado. E olha só o que nós vamos descobrir. Esta censura, até certo ponto, se justifica. Construções imaginárias de um indivíduo isolado e de uma economia planificada sem mercado só se tornam utilizáveis se adotamos a hipótese fictícia, autocontraditória no pensamento e contrária à realidade, de que o cálculo econômico é possível mesmo num sistema desprovido de mercado para os meios de produção. Então, Mises dá um tapa de luva de pelica nos socialistas, nos institucionalistas, no pessoal da escola historicista, dizendo o seguinte, porque a gente usa muito essa construção imaginária do Robson Crusoe numa ilha sozinho. E às vezes até com o terça-feira, quarta-feira, não me lembro, sexta-feira. E aí ele brinca, né? Então tá, essa censura desse pessoal, até certo ponto, se justifica. Construções imaginárias de um indivíduo isolado e de uma economia planificada, tudo aquilo que se baseia os socialistas, os institucionalistas, os adeptos da história historicista, só se tornam utilizáveis, sem mercado, só se tornam utilizáveis se adotarmos a hipótese fictícia e autocontraditória no pensamento e contrária à realidade de que o cálculo econômico é possível mesmo num sistema desprovido de mercado para os meios de produção. Foi certamente um erro crasso da parte dos economistas não perceberem a diferença entre as condições de uma economia de mercado e as de uma economia sem mercado. Isso foi um erro crasso da parte dos economistas, os economistas clássicos, não perceberem a diferença entre as condições de uma economia de mercado e as de uma economia sem mercado. Os socialistas, entretanto, são os que menos podem criticar esse erro. Isto porque o que lhes permitiu imaginar possível a realização dos planos socialistas foi precisamente imaginar o fato de os economistas terem tacitamente admitido que uma organização socialista da sociedade pudesse recorrer ao cálculo econômico. Então, Mises critica lá a escola clássica de economia e diz que os socialistas, entretanto, são os que menos podem criticar este erro. Isto porque
O que permitiu para os socialistas imaginar possível a realização dos planos socialistas foi precisamente imaginar o fato dos economistas terem tacitamente admitido que uma organização socialista da sociedade pudesse recorrer ao cálculo econômico, o que não é possível. É claro que os economistas clássicos e seus alunos, os que vieram depois deles, os seus epígonos, não poderiam perceber os problemas implícitos na impossibilidade do cálculo econômico. Se fosse verdade que o valor das coisas fosse determinado pela quantidade de trabalho, então está fazendo a crítica à teoria clássica da economia do valor trabalho. A quantidade de trabalho necessário para a sua produção ou reprodução, não haveria nenhum outro problema para o cálculo econômico. Então, se fosse verdade que o valor das coisas fosse determinado pela quantidade de trabalho necessária para a sua produção ou reprodução, se fosse válida a teoria do valor-trabalho defendida pela escola clássica, não haveria nenhum outro problema para o cálculo econômico. Os adeptos da teoria valor-trabalho não podem ser acusados de não terem compreendido corretamente os problemas do sistema socialista. Eles não podem ser acusados de não terem compreendido porque eles estavam se baseando na teoria valor-trabalho, que é um erro. Sua falha irremediável foi a de terem adotado uma doutrina de valor insustentável, de ter adotado a doutrina do valor-trabalho. Os que entre eles estavam inclinados a considerar a construção imaginária de uma economia socialista como um modelo viável de ampla reforma da organização social não estavam em contradição com o conteúdo essencial de sua própria teoria. Então, quem resolveu criar uma teoria, uma construção imaginária de uma economia socialista, como estavam utilizando da teoria do valor-trabalho, conseguiam. Mas, no caso da cataláxia subjetiva, a situação é diferente. É imperdoável que os economistas modernos não tenham chegado a perceber a essência do problema. Weiser tinha razão ao declarar que muitos economistas, por tratarem superficialmente a teoria comunista de valor, negligenciaram a elaboração de uma teoria compatível com a própria organização social vigente. É incompreensível, então, que ele mesmo não tenha conseguido evitar essa falha. Então, ver Friedrich von Weiser, né? E aí o livro que ele escreve sobre a teoria dele econômica. E ele era um subjetivista, um colega de Mises na escola austríaca. A ilusão de que seja possível uma direção racional da ordem econômica numa sociedade baseada na propriedade pública dos meios de produção deve sua origem à teoria do valor dos economistas clássicos, a teoria do valor-trabalho, e deve sua persistência aos inúmeros economistas modernos que não foram capazes de levar às últimas conclusões o teorema fundamental da teoria subjetiva. Então, o que Mises está colocando aqui é o seguinte: acabou a teoria clássica, começou a escola moderna e ainda existiam alguns erros por serem tratados. Então, ele está dizendo, ó, a ilusão de que seja possível uma direção racional da ordem econômica numa sociedade baseada na propriedade pública dos meios de produção, se erro deve sua origem à teoria do valor dos economistas clássicos, porém, deve a sua persistência aos inúmeros economistas modernos que não foram capazes de levar às últimas conclusões o teorema fundamental da teoria subjetiva. Portanto, as utopias socialistas foram geradas e preservadas pelas deficiências daquelas escolas de pensamento que os marxistas rejeitam como um disfarce ideológico dos interesses egoístas da burguesia exploradora. Na verdade, foram os erros daquelas escolas que fizeram prosperar as ideias socialistas. Este fato demonstra claramente o vazio dos ensinamentos marxistas a respeito das ideologias, bem como o do seu descendente moderno, a sociologia do conhecimento. Então, foi só
uma passagem rápida aí para o que vai vir muito lá no futuro, é discutindo economia e dando na cara dos socialistas, das economias planificadas e tudo mais. Mises é realmente algo impressionante. Até a próxima aula.